Ora viva, boa noite. Como combinado, cá estamos, mais uma vez, ahm, em direto, aqui no grupo, em exclusivo, desta vez em exclusivo, ahm, para um tema muito especial, que é a gratidão. Vamos esperar um pouco, mais algumas pessoas aparecerem. Muito boa noite. Ahm, Antes de mais, gostava de realçar e dar este direto provavelmente não aconteceria se não fosse a mais recente graduada da escola do Jardineiro de Sonhos, a Patrícia Matias, ter-me chamado a atenção para a gratidão. Isto porque eu comecei os outros diretos depois de ter feito aquele para os Terapeutas Unidos, que foi o primeiro, no fundo resumiu o nível 1 da escola e gostei tanto de fazer o direto que depois decidi fazer eu próprio. Comecei com a liberdade e a abundância e realmente as três frases, as três cartas da escola transpessoal que mais me acompanharam nas sessões presenciais, faltava a gratidão. Mas eu confesso que estava com tanta ânsia de começar e continuar a falar das 8 atitudes, dos códigos da felicidade, tanta coisa, queria avançar e ia pensar, se calhar a gratidão não, vou passar. Mas foi engraçado, ela disse, então se calhar na sessão que fizemos de acompanhamento, ela disse, então se calhar a próxima, em princípio, será a gratidão, não? Disse-me qualquer coisa, fizeste a liberdade da abundância, então das três cartas, ela leu um post meu, e seria a gratidão. E realmente aquilo tocou-me. Pois é, realmente parece que eu estou a querer avançar depressa demais sem agradecer. E então, antes de mais, queria dar essa palavra de apreço à Patrícia Matias, porque foi, além de ser a mais recente graduada de nível 2, repito, muito entusiasmado com o caminho que estamos a fazer, muito grato por esta oportunidade de acompanhar. E então, ela abriu esta porta da gratidão e eu estou muito grato porque esta semana tive com a gratidão e vai-se materializar aqui uma sessão que eu acho que é muito especial mesmo, porque agora lanço um tema e depois durante a semana vou acontecendo uma série de coisas que depois fazem cristalizar esta partilha hoje convosco. E estou especialmente entusiasmado e especialmente grato por esta oportunidade. Dito isto, vamos fazer a nossa meditação inicial. Gosto muito de começar assim. E vamos fazer essa nossa meditação inicial para começarmos hoje oficialmente, digamos assim, este tema que é tão poderoso como hoje vão perceber. Até já. Vamos a nós 5 minutos. Meditação transpessoal, silêncio, sugere-se o silêncio, a postura, a atitude e a respiração, para enraizarmos um pouco o que é que nos fez hoje estar aqui. Eu próprio, o que é que eu realmente quero partilhar hoje convosco, apesar de já estar tudo aqui a fervilhar na mente e no coração. E vós que retiraram este tempo, que eu vos agradeço imenso por poderem ouvir esta minha mensagem de hoje. Até já. Os primeiros minutos apenas de enraizamento. Muito bem-vindos, quem está a aparecer, e até já. Apenas 3, 4 minutinhos, vamos ver, uns minutos apenas de enraizamento e conexão.
Muito boa noite, Filomena. Boa noite a todos que estão a ver. Vamos então começar a partilha de hoje. Ahm, eu gosto sempre, como alguém que já os que me conhecem melhor, de começar pela audiência e para quem está a ouvir. Não é? Se quiserem pôr alguns comentários sobre o que é isto da gratidão, como é que sentem a gratidão no vosso dia a dia, o que é isto? Não é? São um sentimento, esta emoção, este sentir, esta palavra. Boa noite, Sara. O que é, não é? O que é este sentimento de gratidão? Gostava de ouvir um pouco, se tiverem algum comentário a fazer. Aqui não há outra hipótese neste formato se não escreverem, mas mais uma vez é incrível desde o primeiro convite que me deram para fazer este tipo de diretos, o quanto eu sinto a vossa presença e é muito, muito bom, muito bom. Enfim, eu gosto de começar pela origem das palavras, como também já quem me conhece um pouco, porque lá está esta questão de lidar com o sagrado. Presumo que esteja a ouvir bem, se não, por favor, digam. Isto de lidar com o sagrado é lidar com o profundo, lidar com as nossas questões mais sagradas, mais bonitas, mais profundas, mais significativas, mais preciosas. E então eu gosto muito de ir à origem da palavra porque isso também vem dar o significado, se calhar, mais essencial da palavra, neste caso a gratidão. E então o que me ficou dessa origem da palavra é, antes de mais, de ser um substantivo feminino. E eu fiz o live com a Domingas na terça-feira sobre o sagrado masculino. A propósito, para a semana, também como algumas pessoas acabaram por não aceder, porque também só teve disponível 24 horas. Por isso eu para a semana vou fazer um direto apenas e só sobre o sagrado masculino aqui, próxima quinta-feira às 10 horas. Fica já marcado. Para recapitular um pouco o que foi partilhado ali e acrescentar mais algumas aprendizagens. E então é um substantivo feminino isto da gratidão, portanto, lá está. É engraçado porque falávamos nesse live do sagrado masculino que a diferença entre o quem avança, não é? Quem fecunda neste caso, e quem acolhe, quem recebe, entre muitas outras coisas, agora não vou por aí para me focar na gratidão, mas o ser um substantivo feminino é muito interessante, para o que vamos falar a seguir também, deste sentimento. Depois, alguém que está grato, não, alguém que tem gratidão, de alguma forma reconhece, é um reconhecimento do benefício que a outra parte, ou que de alguma forma sente, não é? Pode ser um reconhecimento até da sua própria boa ação e de sentir bem consigo mesmo. Portanto, reconhece esse benefício que teve. Daí também falávamos, não é? Quando a pessoa faz realmente aquilo que gosta, sente que recebe mais do que aquilo que dá, portanto sente-se grato. Não é? Portanto, esta força talvez seja das mais poderosas e mais sanadoras que existe. A gratidão. E, e é isso. Então, como é que é isto de nos sentirmos gratos? Eu gostava também de começar com. Há 2 anos atrás, mais uma vez, fiz uma peregrinação que me marcou bastante. Já contei aqui alguns aspectos. Na abundância também contei quando, no direto da abundância contei sobre algo que me aconteceu. E aqui também houve uma coisa que me marcou. Logo no início, e eu até ainda não estava a fazer a peregrinação propriamente a pé, fui até Sintra, foi de lá que eu parti. E no comboio, sim, penso que foi no comboio, encontrei um inglês que me pediu ajuda de orientação, como é que se ia para aqui, como é que se ia. Acabamos depois ficar até na mesma pousada em Sintra, na noite anterior ao meu começo do caminho. E então ele agradeceu-me, pronto, a ajuda. E eu respondi aquilo na altura, foi espontâneo, estamos a falar de 2 anos atrás. Disse, não, grato eu, thank you, pela oportunidade que me deste de te ajudar. E ele realmente estranhou aquilo, depois estranhou o meu comentário, mas depois até reconheceu, olha, isto é uma bela forma. E eu, aquilo sempre espontaneamente, aquilo ficou. E hoje queria-vos partilhar convosco esta questão de nós, quando ajudamos alguém, quando temos essa oportunidade, a pessoa realmente sente-se grata e reconheceu o benefício, eu ajudei, ele pediu ajuda e eu ajudei. Mas eu também me senti bastante grato pela oportunidade que ele me deu de ajudar, de estar ao serviço, porque esse também é o meu fogo de fundo, é servir,
realmente ajudar por forma profunda as pessoas. E então é muito interessante esse sentimento. Portanto, gostava de começar por aí. Portanto, gratidão pela oportunidade de nós ajudarmos. E isso é muito interessante quando este dar é muito natural, não é forçado, mais uma vez, não há qualquer tipo de abuso aqui, e então é muito natural. E isso é precioso. Depois, reparem, eu tenho alguma formação no Reiki, por exemplo, e é uma das frases, uma das afirmações que nós realizamos quando seguimos essa filosofia, ou esse modo de estar, ou essa energia, e, e então é só por hoje eu agradeço. Portanto, e só para realçar como isto está, é uma sabedoria ancestral. Isto de estar grato é uma sabedoria ancestral também. E mesmo o Ho Oponopono, não é? Alguns de vocês podem conhecer, também vem do Havaí, tem aquela sabedoria ancestral também enraizada, realmente, e é uma filosofia que se espalhou um pouco por todo o mundo, em que tem aquelas 4 afirmações essenciais, não é? O perdoa-me, sinto muito, amo-me e estou grato comigo, antes de mais comigo, de dentro para fora. Lembrem-se, isto é um processo de dentro para fora. Primeiro temos que cuidar do nosso jardim, para depois podermos cuidar do jardim dos outros, ou acompanhar o cuidar desse jardim. Não é? E agora até vou dizer aqui uma parte interessante, porque esta questão do perdoa-me e do desculpa, eu já uso mais a palavra, lá está, o sinto muito, porque isto parece em graus, até parece em graus de tomada de consciência, lá está, autoconhecimento e expansão de consciência. E às vezes quando nós pedimos desculpa parece que estamos ainda a pedir ao outro que nos faça algo que nós sentimos que ofendemos de alguma forma ou abusamos de alguma forma, então pedimos desculpa, então parece que ainda estamos a pedir uma ação ao outro. Por isso eu gosto mais da palavra simplesmente lamento. Também há quem diga que já não estamos nessa era e que o sinto muito e o perdoo-me já passaram um pouco, embora eu ainda gosto bastante de lamentar às vezes as minhas ações, porque ainda tenho um longo caminho a percorrer ao nível do meu desenvolvimento integral, e é isso que eu também estou a acompanhar as pessoas nesse processo, até onde já fiz, de alguma forma. E depois, agora sim, as outras duas, o amo e o estou grato, lá está, a gratidão também está nessa sabedoria ancestral dessa tradição do Ho Oponopono. E depois, na escola transpessoal, eu realçava isto. Temos um processo muito poderoso, que é uma quarentena que se faz no primeiro ano do curso de terapia transpessoal, que eu também já fiz, e enfim, esse processo de transformar de alguma forma num terapeuta transpessoal, num acompanhante transpessoal, depois de ter feito o curso de meditação transpessoal, de instrutor. E então essa quarentena é muito poderosa, chama-se Educação das Emoções. Eu próprio também já posso acompanhar as pessoas nesses 40 dias, nesse compromisso de. Para mim, é mais do que a educação das emoções, é um processo totalmente integral do ser também. No fundo, aquilo que eu faço nos níveis que estabeleci da escola, dos 5 níveis que estabeleci. E então, nesse processo de educação das emoções, nós todos os dias, no final do dia, nós temos de alguma forma, uma forma de avaliar o dia ou de integrar, gosto da palavra integrar o dia. E começamos primeiro por. São sete os pontos em que se passa nesse processo todos os dias, durante 40 dias. Depois até levei para além dos 40 dias esse processo que é muito interessante. No final do dia nós integrarmos, a chamada meditação de integração. E então nós pensamos o que é que no dia foi mágico, o que é que realmente, quais foram os acontecimentos mais mágicos, mais sagrados do dia. Depois o segundo é qual foi a aprendizagem. Eu chamei-lhe a magia. O primeiro ponto para mim é a magia. O segundo, que se faz, repito, no final de cada dia da quarentena. O segundo eu chamei-lhe a aprendizagem, porque é aquilo que nós aprendemos com aquilo que não correu como esperávamos. E aí também nos vai levar àquilo que vos vou falar a seguir sobre a gratidão. Mas já lá vou. Depois o terceiro ponto é o que é que nós beneficiamos, lá está o serviço ao outro ou a alguma coisa. Depois o que é que nós desfrutamos, o que é que nós evoluímos. Depois a parte do descanso, como é que nós queremos que o nosso sono seja. Lembra-se, isto se faz no final do dia, dessa quarentena, dos 40 dias pelo menos. E também estamos nesta fase agora de quarentena. Mas depois, o realço aqui é que o sétimo ponto é a gratidão. Mais uma vez, integra. Este sentimento de gratidão integra todos os outros. E isso é muito interessante. E isso é realmente bastante interessante. O sétimo ponto é sempre o que é que eu agradeço, o que é que aconteceu no dia que eu realmente agradeço. E isto leva-me realmente ao terceiro ponto que eu queria partilhar convosco sobre este tema, que é como é que nós agradecemos àquilo que não estávamos à espera ou que não foi de acordo com as nossas expectativas mais melhores, digamos assim,
e nos surpreendeu. Como é que nós agradecemos isso? Porque e isso leva ao segundo ponto que eu estava a falar, da educação das emoções, que é a aprendizagem. Normalmente há algo a aprender aí, mas às vezes é bem difícil e eu até, de alguma forma, queria realçar isso porque se calhar é muito fácil nós agradecermos a coisas boas que nos acontecem, que já estávamos à espera e coisas que nós desejamos, que recebemos, seja o que for, pequenas, grandes. Agora, agradecer a quem abusa de nós, agradecer a situações bem traumáticas, como é que nós fazemos isso? E eu até, ao longo do dia, falei um pouco com o Domingas Alvim, que fiz o direto na terça-feira sobre o sagrado masculino, e ela tem uma história de abuso muito forte. E perguntei-lhe como é que tu agradeces, já consegues agradecer ao teu agressor? E ela diz que agradece bastante. Mas isso resultou, então, combinámos já, na próxima quarta-feira vou fazer no Instagram um direto com ela sobre esta questão, para aprofundar esta questão, e ela vai dizer em viva voz como é que agradece e partilhar esse sentimento. No fundo, este direto sobre que não começa aqui, mas vai acabar, em princípio, na quarta-feira, acabar. Nunca acaba bem, mas vamos fechar na próxima quarta-feira às 10 com esse testemunho da Domingas sobre como é que ela agradece, como é que se agradece a quem realmente abusou. Quarta-feira, próxima quarta-feira, mais ou menos aqui uma semana, 22 horas. Um dia antes destes diretos que eu estou a fazer. Portanto, vai ser muito interessante, mais do que eu estar aqui a falar, alguém que realmente teve um abuso muito forte, como é que ela agradece. Vai ser muito interessante. Mas pronto, reparem, como é que nós agradecemos como eu chamo, as bênçãos encobertas, aquilo que às vezes parece que são maldições, que são chatices, que são preocupações, às vezes pode ser coisas pequenas, grandes, mas que nos perturbam o nosso dia a dia, e parece que como é que nós agradecemos isso? Eu gostava de ir por aí. Porque é fácil agradecer coisas que, pronto, que são boas, não é? Apesar de, quando simplesmente alguém nos dá alguma coisa e nós agradecemos, e fica sempre bem agradecer e dizer obrigado. Apesar de eu gosto mais da palavra grato do que obrigado, né? Parece que estamos obrigados a fazer alguma coisa. Lá está, esta questão da obrigação e da liberdade é muito cara para mim, muito valiosa. E pronto, então como é que nós fazemos isto, não é? Como é que nós fazemos isso? Porque esta confiança, de alguma forma, a vida é mais sábia. Então, parece que nos leva, mesmo às situações mais traumáticas, que nos pode levar a uma sanação mais profunda ainda. A lidar com as nossas sombras, com as nossas feridas, e nos pode ajudar a ter uma sanação mais profunda quando nós realmente compreendemos e enraizamos este sentimento de gratidão. E sobre isto das bênçãos encobertas, eu até gostava de vos contar uma história que faz parte das histórias que eu partilhei aqui no grupo em tempos, das 60 histórias do Baralho de hoje, que é um sonho que eu estou muito perto de materializar, embora já o tenha materializado um pouco, que é partilhar estas histórias que já me acompanham há cerca de 15 anos ou mais, e de alguma forma tenho ido aprendendo a enraizá-las, porque sempre senti que a sabedoria presente nas histórias eram muito poderosas. E agora também eu uso cada vez mais a minha história pessoal, porque toda a gente tem essa maravilha de ter uma história sempre muito rica, e quanto mais nós partilhamos a experiência, melhor. Não é? Mas há histórias que eu chamo de sabedoria, que são histórias de sabedoria da alma do mundo, que merecem ser partilhadas com o mundo, e esse é um dos meus sonhos, é partilhar essas histórias com o mundo. Estamos, em princípio, prestes a lançar, em princípio não, vai ser mesmo lançado, o livro com esta compilação das histórias que eu partilhei aqui no grupo, exclusivo neste grupo, das histórias de sabedoria da alma do mundo. E eu vou-vos contar a história da gratidão. Aliás, está aqui a acompanhar-me hoje na sessão. Tem esta imagem, que é a gratidão. E eu vou-vos contar então a história. Achei que ficava muito bem aqui neste direto. Então, aconteceu. Gratidão, uma força sem morada. Aconteceu na vida de uma mulher zen muito famosa. O nome dela era Renjitsu. Muito poucas mulheres alcançaram o auge zen. Esta era uma dessas raras mulheres. Ela andava em peregrinação e chegou a uma aldeia ao pôr do sol. Implorou que lhe dessem alojamento por uma noite. Mas os aldeões bateram com as portas. Eles eram contra o zen. O zen é tão revolucionário, tão completamente rebelde, que é muito difícil aceitá-lo. Ao aceitá-lo, o leitor será transformado.
Ao aceitá-lo, passará pelo fogo. Parece, lembro-me de ter feito o firewalking. E nunca mais voltará a ser o mesmo. As pessoas tradicionalistas foram sempre contra tudo o que é verdadeiro na religião. A tradição é tudo aquilo que é falso na religião. Portanto, os aldeões deviam ser budistas tradicionais. Não permitiram que aquela mulher permanecesse na aldeia. Eles expulsaram-na. Era uma noite fria e a velha mulher não tinha onde ficar e tinha fome. Teve de arranjar um abrigo debaixo de uma cerejeira no campo. Estava realmente frio e ela não conseguiu dormir bem. E também era perigoso. Havia animais selvagens. À meia-noite ela acordou por causa do frio intenso e viu sob o céu noturno as flores da cerejeira completamente abertas e a rir para a lua enevoada. Conquistada pela sua beleza, levantou-se e inclinou-se para a aldeia com estas palavras: através da sua bondade, ao recusar-me o alojamento, eu encontrei-me debaixo das flores na noite desta lua nevoada. Ela sente-se grata. Com forte gratidão, ela agradece às pessoas que lhe recusaram alojamento. Caso contrário, estaria a dormir sobre um teto vulgar e teria perdido esta bênção. As flores da cerejeira, o sussurro com a lua nevoada e o silêncio da noite. Esse silêncio absoluto da noite. Ela não está revoltada. Ela aceita esta atitude. Não só a aceita como a saúda. Ela sente-se grata. Uma pessoa torna-se um Buda no momento em que aceita com gratidão tudo o que a vida lhe oferece. Aceitação. A primeira coisa a fazer é aceitar a vida tal como ela é. Ao aceitá-la, o desejo desaparece. Ao aceitar a vida como é, as tensões desaparecem. O descontentamento desaparece. Ao aceitá-la como ela é, o indivíduo continua a sentir-se muito alegre, por nenhuma razão em particular. Quando a alegria tem uma razão, não durará muito tempo. Isto é interessante. Quando a alegria existe sem razão, estará ali para sempre. No momento em que se é capaz de sentir gratidão, tanto pela dor como pelo prazer, sem qualquer distinção, sem qualquer escolha, simplesmente sentir gratidão pelo que quer que seja que lhe seja dado. Porque se é dado por Deus, pela Deus, deve haver uma razão. Podemos gostar, podemos não gostar, mas deve ser preciso para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento integral como ser humano. Acrescentaria. O inverno e o verão são necessários para o crescimento. Assim que esta ideia se instalar no coração, então cada momento da vida é de gratidão. Permita que isto se torne a sua meditação e prece. Agradeça a Deus por cada momento, pelo riso, pelas lágrimas, por tudo. Então haverá um silêncio nascer no seu coração, um silêncio que nunca conheceu antes. E isso é o contentamento. A gente pode ler e ler as mesmas histórias tantas vezes, mas vão sempre criando raízes, Portanto, eu realçava isto. Agradecer à vida, mesmo aquilo que aparentemente nos vai contra as nossas expectativas. Porque normalmente serão bênçãos encobertas, mesmo que nós não compreendemos. Por exemplo, eu estou a fazer estes diretos, a minha história particular, devido agora a este vírus, a esta pandemia. E está a ser incrível, está a ser uma experiência incrível. Por exemplo, são pequenos, grandes pormenores que cada pessoa pode retirar daí a sua aprendizagem. Como é que cada determinada situação contribui para o meu desenvolvimento. E muitas vezes as situações piores, digamos assim, são aquelas que mais podemos retirar daí, mais nos fazem desenvolver aquilo, transformar a sombra em luz. Histórias particulares muito interessantes de sanação, com a gratidão. E há certas coisas, pequenas, grandes coisas, reparem mesmo na relação com a nossa família. Aquelas pessoas que mais nos desafiam, aquelas pessoas que temos mais, que é-nos mais difícil conviver. Pensem nisso. Não é? Eu podia contar aqui um bocadinho da minha história pessoal, que também tem esse valor. Não é? Por exemplo, com a minha irmã. Amo-te muito, mana. Mas é das pessoas que mais me desafiou e mais me desafia ao longo destes anos, neste meu processo de desenvolvimento. E não é fácil, mas é preciso perceber que ela está lá por algum motivo. Todos nós temos os nossos papéis, são únicos e são preciosos. A mãe da minha filha. Que é a mulher que mais me acompanhou nesta vida. E
nem sempre tive uma relação fácil, mas que realmente, enfim, nem há palavras para agradecer o papel que ela teve na pessoa que eu me tornei hoje, que eu sou hoje, no homem que eu me tornei. Também enfim, depois de também hoje em dia tem sido um grande desafio também. Isto para vocês pensarem um bocadinho, reparem tudo. Todas as pessoas que vocês de alguma forma encontram, especialmente as mais próximas e aquelas que vos picam mais, entre aspas, são aquelas que vos podem ajudar mais. Isto é interessante. Como é que nós agradecemos a presença dessas pessoas na nossa vida? Não é? Por exemplo, hoje em dia agora fui pai novamente e tenho um bebê com 4 meses. Mas a mãe do meu filho já tinha outra filha, de uma menina de 7 anos que tem uma energia fantástica, uma menina incrível, mas que para mim é bastante difícil conviver com ela, porque ela mexe comigo e, e de alguma forma me impele a desenvolver e eu sinto muitas vezes abusado pela presença dela e depois em contrapartida também acabo por abusar do meu poder que tenho de alguma forma sobre ela e este papel de energia paternal, pelo menos não sendo o pai, de alguma forma tenho esse papel e fui chamado, ou seja, tenho esta oportunidade também de a acolher e tem sido muito interessante, desafiante mesmo. Por exemplo, estou-vos aqui a dar casos particulares porque isto é a nossa humanidade e é preciso perceber que na nossa humanidade temos esta divindade. E então é muito importante olharmos para a nossa história e ver como é que isto, além de contar esta história sobre a sabedoria da alma do mundo, mas olhar para nossa história e ver o que é que realmente podemos retirar para partilhar, que é valioso e que é a espiritualidade do dia a dia, não é cá fugir aos compromissos humanos que temos. E é isso, é isso. Podia dar vários exemplos assim mais também agora também para não avançar muito, não me dispersar muito, nem tornar este direto demasiado longo, mas há vários casos na minha história, realmente olhando com consciência, até mesmo um acidente de carro que tive em 2012 que me permitiu renascer e entreguei-me ao processo e permitiu sanar, limpar muitas coisas e me fez perceber que realmente havia uma missão a cumprir importante e havia uma sabedoria maior porque eu muito facilmente poderia ter morrido naquele acidente e não aconteceu, saí com um pequeno arranhão e segui em frente e foi importante para limpar muita coisa e de alguma forma para me dar também essa consciência de que essa consciência às vezes da morte muito perto dá-nos uh, luz, dá-nos iluminação. Pequenas grandes coisas, portanto reparem, sempre vos acontecer alguma coisa que já saia fora dos planos, um, é para parar, respirar e observar, porque aí está a benção encoberta em algum sítio. E se calhar o melhor caminho não era aquele que vocês tinham escolhido à partida, então há uma sabedoria maior a guiar. Também, na altura, a mãe do meu filho estava grávida, ela enganou-se e meteu gasolina no carro, na carrinha que levava gasóleo. E devido a isso, tivemos que mudar os planos, mas foi muito, muito interessante como a vida nos acolheu, como me aconteceu tantas vezes na peregrinação. E tivemos um táxi, um carro ainda melhor para irmos para o destino que estava destinado a irmos naquele dia. Fomos muito mais confortáveis, fomos muito bem recebidos para onde íamos. Íamos participar num encontro sobre desenvolvimento local e desenvolvimento comunitário também. E foi muito interessante o que aconteceu. Depois a carrinha também acabou por ir para a revisão que já precisava. Portanto, uma série de questões, claro que foi uma desatenção, mas tudo o que se proporcionou devido a esse pequeno aspecto que se nós facilmente reagimos de forma que erro, não é? Que chatice agora, que maldição esta que aconteceu, mas permitiu-nos realmente parar e que o rumo que aconteceu depois foi melhor do que se calhar se não tivéssemos tido aquela desatenção, mas aconteceu e a sabedoria maior estava aí. Enfim, muitas histórias que podia aqui partilhar convosco. Estejam atentos a isso, porque este vírus, como é que este vírus, até esta pandemia, está a alterar a vida, como é que pode ser a bênção encoberta disso.
não esquecendo imenso respeito por quem realmente está a sacrificar, e que com certeza não vê benção encoberta nenhuma nisso, não é? Quando se perde um familiar e nem sequer se pode, nem sequer se tem a permissão para o ir visitar. Felizmente ainda não, espero não acontecer na minha família mais próxima, mas este enraizar de que realmente nada acontece por acaso é interessante, é interessante. E a minha experiência tem sido essa, portanto é isso que eu partilho, por isso é isso que eu partilho. Portanto, alguma razão há para tudo o que acontece. E então o live com o Domingas vai ser muito poderosa porque vamos falar de alguém que agradece bastante a um abusador muito sério e muito forte. Eu vi-lo em viva voz a experiência da pessoa. Muito bem. Onde é que eu iria? Bem, já vamos. Isto aqui, o tempo passa. O tempo passa. Já vamos aqui com o tempo bem avançado. Meia hora, 34 minutos. Onde é que eu prosseguiria? Portanto, resumindo, o que é que nós já vimos? A origem da palavra é um substantivo feminino, de acolhimento, de aceitação. Reconhecer o benefício. Perceber que este sentimento está na mais ancestral desde a nossa história humana, que há este sentimento de gratidão perante a vida, perante a mãe natureza, perante a vida. Eu resumia assim. A questão de temos de estarmos gratos pela oportunidade de ajudar, que é muito interessante, e como agradecer a quem abusa de nós. Como agradecer às pessoas mais difíceis da nossa vida que nós temos que lidar, como agradecer às bênçãos, como agradecer as bênçãos encobertas, que logo nos dá vontade de não chamar bênçãos nenhumas, de maldições ou algo que nos possa acontecer que vá contra as nossas expectativas. O que é que nós temos a aprender com isso? Como é que agradecemos? E dito isto, de alguma forma eu iria passar para a mandala, que estão aqui a acompanhar também. Eu queria aqui louvar a mãe do meu filhote com este desenho que ela fez. Vamos mostrar melhor. Reparem, é a Ana Coutinho, a mãe do meu filho. E ela tem este dom. Tem este dom e eu pedi-lhe, olha, eu vou fazer o direto sobre gratidão e olha, vê lá se consegues fazer aqui uma mandala com este tema. E reparem o que surgiu. Pronto, depois cada um interpreta à sua maneira, é mesmo assim. Mas eu vejo aqui, pronto, o sinal de gratidão que eu uso muito. E reparem, isto tem uns braços, não é? Tem aqui a cabeça da pessoa e em sinal de reverência. E isto vem no sentido, muito grato, Sara, isto vem no sentido de haver esta reverência ao plano maior que eu estava a falar, este sentimento de gratidão, tem esta aceitação, esta abertura. Um, e pronto, eu mais à frente vou partilhar um bocadinho o contacto dela e se quiserem depois ter uma mandala personalizada, entrem em contacto comigo e com ela. Mas pronto, focar na mensagem agora da mandala, não é? da mandala da gratidão. E esta aceitação, esta abertura, como se fosse uma porta que a gratidão abre do nosso coração para nos conectarmos com esta energia divina que temos. E então é muito interessante. Isto é muito interessante. Portanto, de alguma forma, demonstramos vou colocar aqui de novo, para nos continuar a acompanhar. Para nos continuar ali a acompanhar. E até é tão curioso porque isto realmente a magia, como eu falava também na questão da magia que se falava na educação das emoções, para nós estarmos atentos ao que acontece de mágico. E este desenho das mandalas é incrível porque eu tenho aqui uma cicatriz num dos dedos. E ela pediu-me quando estava a fazer mandala, faz lá assim com as mãos. Não é? E ela estava a desenhar, faz parte da minha história, agora não vou entrar por aí, mas entalei o dedo quando era mais novo. Ainda estou a integrar esse acontecimento que me marcou bastante. Tinha cerca de 7 ou 8 anos. Mas o que é interessante aqui é que ela pediu-me para fazer isto. Então desenhou no fundo partiu daqui. E é muito interessante que ela aparentemente até parece que tinha borrado ali ou se enganado ali. Porque está mesmo ali.
a simbolizar este dedo. E ela às vezes pensou, será que vou ter que rever? Mas depois tomámos consciência que ela acabou por desenhar quase sem saber a minha mão com exatamente com a mesma, com esta pequena imperfeição, digamos assim, que me diz muito e que mais uma vez este acontecimento me levou e leva ainda estou a trabalhar isso, tomadas de consciência muito importantes sobre o meu processo de desenvolvimento. E só para dizer, reparem, é incrível porque ela não fez aquilo de propósito, entre aspas, mas está lá, está lá. Isso aconteceu também com outra mandala que ela me desenhou, a representar o Jardineiro dos Sonhos, por exemplo, noutro aspecto. E é incrível, aparentemente logo a mente diz, se calhar vou refazer isto, não está perfeito, mas está, quando nós percebemos o que está ali, a mensagem que está ali, e lidamos com essa imperfeição, é incrível, é incrível. Enfim, mais questões. Esta entrega, este confiar, esta reverência ao plano maior. No fundo eu gosto muito desta frase, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade. E isto leva-me também, por exemplo, ainda há 2 dias aconteceu, estava a dormir tão bem e tem sido um desafio com um bebê de recém-nascido, tem agora 4 meses, né, as noites. Um, Mais até para a mãe do que para mim, porque ela tem que amamentar e felizmente pronto, já consegui ter algumas noites sem ele e que também não estou com eles por outros compromissos e outras responsabilidades familiares que também tenho. E, e então, mas a maior parte do tempo tenho estado, e então ainda no outro dia, ainda no outro dia ele chorou assim mais veemente às 4 da manhã. Eu estava tão cansado e fogo, como é que como é que eu lido com isto? É difícil para mim lidar com isso. E perceber que realmente eu desejei ter aquele filho, né? E é um desejo profundo, foi um desejo profundo que se materializou, mais um sonho materializado, né? Deste jardineiro de sonhos, e estou muito agradecido e é uma criatura fantástica que eu amo profundamente. Mas ao mesmo tempo aquilo é difícil de lidar, não é? Então como é que nós agradecemos? Então isto é o plano maior. Porquê? Porque faz parte do compromisso que eu estabeleci, da responsabilidade que eu estabeleci. Aquele ser que está a chorar não é por acaso, é porque precisa de ajuda. E é muito curioso que ainda no outro dia até precisava de acordar mais cedo e ele acordou-me exatamente, exatamente. Muito grato, Sandra Souto. E ele acordou-me exatamente quando eu precisava. Portanto, duas questões aqui, não é? Perceber que então os bebés e as crianças estão muito conectadas, é como acontece com a mãe, com a Violeta, que é a mãe, que é a filha da Ana, e também está muito conectado. E os bebés e as crianças, então eles estão muito conectados com este plano maior, apesar de não terem consciência disso. Então ajudam-nos muito a regular também o nosso dia a dia. É interessante pensarem sobre isso, os vossos filhos, porque claro que nós temos o papel de pais e muito mais maduro, mais dar estrutura, dar maturidade, mas eles estão mais perto, mais conectados. E então nós depois temos que reaprender isso de outra forma, né? De alguma forma, pelo menos é a minha experiência. Então lá está, o choro dele, além de eu perceber que portanto, aceitei este compromisso, esta liberdade de materializar o meu sonho, veio com essa responsabilidade, com esse compromisso de estar ao serviço dele. Então, chora ele a que horas chorar, temos que estar ali. E a energia está ali. E a mãe, a Ana, tem feito um trabalho fantástico nesse capítulo também. Mas pronto, parar, respirar dentro do plano maior. Essa é a grande aprendizagem. Essa é a síntese fundamental, como eu gosto de resumo das mensagens. Pensem nisso, porque, mais uma vez, não estamos aqui para sofrer, não estamos aqui para não desfrutar, estamos aqui para aprender a desfrutar deste plano maior que há, como eu falei no primeiro direto, liberdade e lenda pessoal, não é? Enfim, ali nesse direto acabei por ir mais ao fundo dessa questão. Aqui é a gratidão e penso que pronto, realmente é uma força incrível de conexão, com um poder imenso, com um poder imenso. Por isso, muito grato mais uma vez por ter decidido fazer este direto, que eu estava tão ansioso por passar para as atitudes e para os códigos da felicidade também, que está aqui quero partilhar convosco muito daquilo que fui aprendendo. Mas pronto, a gratidão, sem dúvida, este vai ser talvez o direto mais importante, porque não podemos avançar sem agradecer, não podemos viver sem agradecer, eu diria. Ok? Muito grato. Vão pondo os vossos comentários, já estou cada vez mais habituado a esta dinâmica. E então, se quiserem acrescentar alguma coisa, por favor,
para se tornar até mais participativo e menos sentir que é um monólogo, apesar de mais uma vez os sentir muito presentes e vos agradecer bastante a vossa presença, porque sem vós isto não faz sentido, não é? Ou faz menos sentido. Eu costumo dizer que isto antes de mais é para nós, antes de mais o nosso caminho que escolhemos é para nós, aquilo que pomos ao serviço dos outros antes de mais é para nós, é de dentro para fora, e daí também nós cada vez mais temos que agradecer a nós em primeiro lugar, por tudo o que temos, por tudo o que temos e por tudo o que conseguimos fazer, por toda a nossa história, não é? Porque depois podemos então, ok, vamos pôr ao serviço esta minha história ao serviço do outro, e esta minha energia e esta minha, seja o que for que cada um de nós tem para partilhar, que isso é muito, muito precioso. Pronto, basicamente era isso que eu queria vos partilhar convosco hoje. Portanto, resumindo, a síntese, não é? A origem da palavra, estas ahm, quatro questões de agradecer. Aqui alguns comentários da Júlia. Agradeço muito também à Júlia Soares, que também foi mais recente graduada também de nível 1 da escola. E ela põe aqui um tema tão importante quanto difícil, sem dúvida. Pois expressar isto no dia a dia, não é? Porque realmente é como, e acho que eu aflorei isso, não é? Como é que nós agradecemos quando abusam de nós, não é? Quando a vida não nos corre realmente quando nós prevemos, não é? Ainda agora também tive o falecimento do meu pai, não é? E então estas coisas mais fortes, não é? Como é que nós continuamos com este sentimento de gratidão e perceber que mesmo aí, mesmo na morte, foi no momento que tinha que ser e tomar essa consciência, não é? Apesar de nós não estarmos à espera e ser sempre de alguma forma de surpresa, não é? Mesmo quando estamos à espera, enfim, é sempre depois passar pelo processo, a realidade mais uma vez supera o sonho. Muito interessante aqui agora os comentários. A Sara diz Shinzetsu, okay, deve ser uma expressão japonesa, não sei, a arte da gentileza. Sim, sem dúvida. É uma arte, isso é muito interessante. Porque é um permanente aprender, construir e desconstruir, enraizar e depois expressar isto na prática. Eu digo sempre que também uma coisa é a gente, ok, vou ser grato, né? Agora como é que eu vou realmente expressar isto no dia a dia, tomar esta consciência no dia a dia quando as pessoas nos irritam ou nos chateiam e acontecem coisas que não estávamos à espera, não é? Como é que mantemos a nossa serenidade? Porque esse é o propósito. Pelo menos foi o que eu lancei na página há 2 anos, há mais de 2 anos, quando lancei a página de meditação. O propósito era a serenidade. Não só tinha um propósito muito forte, né? Ter este sentimento de propósito, também, enfim, cada carta da escola dava realmente para um direto. Mas esse propósito é a serenidade. Como é que nós desfrutamos com a serenidade deste caminho, não é? A Sandra diz: agradecer é fazer a graça descer. Uau! Sem dúvida. A graça. Sim. Como é que nós fazemos isso, não é? Este, mais uma vez, é um trabalho, é uma prática, é uma tomada de consciência. Daí a meditação, mais uma vez recomendo porque ajudou-me imenso. Ajudou-me imenso a enraizar, a arrumar estas gavetas, a perceber como é que se cria este meu sonho, não é? De criar o céu na terra, um espaço livre de abusos. Agora, para mim, essa é a definição. Isto é muito subtil. No nosso dia a dia, como é que nós criamos uma casa, um espaço, um momento livre de qualquer tipo de abuso, não é? E agradecer o que a vida nos dá em cada dia. Como diz a Sara, ser gentil, agradecer, dar o lugar, ceder, agradecer, dar o lugar. Lá está. Por isso é que é um substantivo feminino também, de acolher. Não é? Para a semana vou retomar o sagrado masculino, porque o direto com a Domingas no Instagram teve só 24 horas. Para a semana vou falar sobre o sagrado masculino. Já que também, de alguma forma, a gratidão é este substantivo feminino, também um pouco inevitavelmente falando do sagrado masculino, falarei do sagrado feminino também. Daqui a uma semana está o compromisso assumido. E pronto, é isto. Se tiverem mais algum comentário, ótimo. Estamos aqui a aprofundar, porque cada pessoa tem a sua visão sobre a palavra, sobre o que é no seu dia a dia, como é que expressamos esta gratidão. E pronto, basicamente era isto que eu queria hoje partilhar convosco. O que eu sugeria é que, se não tivessem mais nenhum comentário, vamos avançar para a meditação de integração, para depois eu partilhar mais umas questões. Falta a oferta, que eu faço sempre também nos diretos, basicamente. Mas é isso também, para perceber se eu quero partilhar convosco mais alguma coisa.
A Júlia pergunta como é que se acolhe o abuso, precisamente. Não sei se tiveste ouvido desde o início. Eu vou fazer na quarta-feira, às 22 horas, um live no Instagram, no meu, desta vez vou fazer no meu, mas vou convidar, vamos trocar com a Domingas, porque foi a pessoa que eu mais me lembrei, porque também trabalhei com ela há pouco tempo e acompanhei o processo dela. E ela tem uma história de abuso muito forte, quando ainda era criança. E então ela vai partilhar, e ela diz que hoje já consegue agradecer ao abusador. E isso é interessante. E agradece até bastante. E isso é muito interessante perceber então de viva voz da história dela, de alguém que sofreu realmente um abuso muito forte. Se bem que, enfim, abuso é abuso, não é? Mas eu costumo dizer que hum, a vida dá às pessoas aquilo que elas estão preparadas para acolher, não é? Por mais que às vezes sintamos que não estamos preparados, quando se a vida põe lá esta sabedoria maior, se tudo, absolutamente tudo reflete um plano maior, então esta sabedoria maior põe à nossa disposição, põe-nos a passar por essa prova, digamos assim, é porque nós estamos preparados para encaixar, não é? E para aprender. Mas às vezes é bastante complicado, por isso é que é muito interessante ouvir a pessoa de viva voz que passou por isso. E daqui a uma semana estaremos aí. Ela hoje não pôde estar aqui ao vivo, mas já marcámos quarta-feira, 22 horas, um dia antes de eu te fazer estes diretos que faço às quintas às 10, 24 horas antes, falaremos sobre isso e de viva voz. No meu caso, como é que se acolhe o abuso? Não é? É perceber a aprendizagem. Parar, respirar e observar, meditar, não reagir impulsivamente, mas saber agir em consciência. Não é? Mas isto depende muito do caso particular e da pessoa em particular, por isso, Júlia, mais uma vez também estamos a fazer, já estás com o nível 1 da escola. Temos já a sessão marcada na próxima semana para o nível 2. Vai ser muito interessante. E podemos trabalhar isso. Muita gratidão, muita gratidão. Hum, Esta força incrível que nos abre à nossa divindade, lembrem-se. Eu muito grato por ter sido fazer este direto realmente, porque lá está, abrimos esta oportunidade e foi incrível. Foi talvez o direto mais poderoso que eu fiz. De alguma forma me tocou mais, porque lá está, não estava à espera que me tocasse tanto, porque eu até queria, como disse no início, queria passar de alguma forma por cima, porque a gratidão, ok, a gratidão está implícita e vamos em frente, tem muita coisa para falar, mas não, incrível, merece este respeito, esta reverência, este sentimento incrível de abertura ao mistério e ao divino, reverência à vida. Essencialmente essa é a mensagem, com muita humildade, ou seja, no fundo manter essa inocência, essa mente principiante, que é o primeiro, que é a primeira atitude fundamental que irei dedicar também para a próxima semana será o Sagrado Masculino. Depois, finalmente, penso que irei continuar, se não surgir outro chamamento, com as 8 atitudes e com os códigos da felicidade do Sermão da Montanha do Jesus, porque é muito forte, que eu também estive a estudar há pouco. E de alguma forma, para mim, é ali, mais uma vez, é a síntese essencial, como estas histórias que eu partilho. O meu caminho é procurar isso, a síntese essencial, como quando eu dava aulas também, era isso que eu de alguma forma incentivava os alunos a reterem. E perante essa síntese, foi essa síntese que eu partilhei convosco hoje. E então, se não tiverem assim mais nenhuma questão, eu iria avançar para a meditação de integração. Também já estamos a aproximar da hora do direto, não quero ser demasiado grande, demasiado enfadonho, que pode se tornar aborrecido. E também, lá está, ser assertivo também, este meu sagrado masculino a aprender a estruturar-se e a ser claro. E então, pronto, se não tiverem assim mais nenhuma questão, nós iríamos avançar para a meditação de integração e eu depois ver se realmente ainda há aqui qualquer coisa que eu gostava de partilhar para finalizar, concluir este ciclo e então avançávamos. Ok? Vamos a isso, mais 5 minutinhos, mais uns minutinhos só de integração e depois haverá uma partilha final ainda. Haverá sempre uma partilha final. Muito grato pela vossa presença. Vamos a isso, se não tiverem assim mais nenhuma questão.
depois desta meditação de integração, o que mais me ficou foi, eu diria, que este sentimento de gratidão permite-nos, e é um poder que nós temos também, manter a inocência, a tal mente principiante. Mas a inocência é uma palavra ainda mais pura para mim, perante a vida, mesmo perante tudo o que nos possa acontecer de menos bom, digamos assim. Não se esqueçam, o bom e o mau é um julgamento. E o que muda, a questão às vezes não é o problema que é o problema, é a nossa relação com o problema. Então, essa capacidade de ver mais além, de parar, respirar e observar e perceber que tudo o que nos acontece está ali por alguma razão maior, permite-nos manter esta inocência, esta alegria perante a vida, esta felicidade da mente principiante, que é uma das 8 atitudes que nós vamos trabalhar também nos próximos diretos. Resta-me isso mesmo, agradecer e dizer-vos que pronto, mais uma vez, eu gosto sempre de lançar esta oferta para quem esteve a ver o direto. Desta vez vou estender um pouco mais porque eu tenho dito boa noite, António. Agora sim, também em direto. Gosto sempre de lançar esta oferta para quem esteve no direto. Desta vez vou estender um pouco mais, por 24 horas. Costumo dizer que é até ao final do dia, mas realmente é muito. Já está a ficar de noite e já está a ficar de noite, já está bastante adiantada a hora. E então vou estender isto por 24 horas. Portanto, mais tempo para quem até possa ver depois, quem não viu na totalidade, por exemplo. Portanto, mas é exclusivo deste direto, quem assistiu. E também especial gratidão a quem assistiu ao vivo. E se calhar até merece fazer essa distinção. Quem mesmo assistiu ao vivo, portanto, darei até ao final quem assistiu ao vivo já está em vantagem também. E gosto de agradecer em especial esse compromisso também. Portanto, vou manter até a oferta que fiz a semana passada dos 40 € pela sessão comigo. Portanto, são 20 € de desconto, porque a sessão já está valorizada, tem um valor de 60 €, uma sessão individual comigo de acompanhamento, nesta escola que eu lancei, do Jardineiro de Sonhos. E então, os diversos níveis. Temos recém-graduadas, nível 1, nível 2, muitos parabéns. E então, tem sido uma aventura incrível. Portanto, vou manter as 40 € para quem contactar-me agora a seguir ao direto, quem quiser. Mas durante 24 horas vão estar os 45, vai estar a 45. Tem-me contactar mesmo até durante o dia da manhã, se quiser. E os mesmos 150 por 4, ok? Mesmo 150 € por 4 sessões, ok? Vamos a isso. Garanto-vos, é um conhecimento, aquilo que eu partilho é fruto de muito trabalho, muito investimento, milhares e milhares de euros investidos na minha formação para chegar aqui hoje e poder estar aqui perante vós com a confiança de que realmente vos posso ajudar se assim me sentirem. E esse é o meu espírito de serviço, ok? Mais alguma coisa que eu gostava de dizer? Portanto, próxima quinta, Sagrado Masculino. Próxima quarta, no Instagram com a Domingas Alvim, sobre esta questão precisamente que a Júlia estava a dizer, como é que se acolhe o abuso. Neste sentido, como é que se agradece o abuso, porque no fundo a gratidão é um sentimento de acolhimento e de aceitação e de entrega, não é? Mas atenção, reparem, todo o meu trabalho também vai no sentido de a criação de limites é muito importante e as fronteiras, e às vezes o abuso ensina-nos e nós só conseguimos agradecer o abuso quando percebemos, espera, mas isto e no meu caso particular, está-me a ensinar de alguma forma a incentivar, a promover que eu saiba estabelecer limites, saiba estabelecer fronteiras, saiba respeitar o meu espaço. E isso é muito, muito interessante também. Portanto, nem sempre se tem que acolher o abuso, quer dizer, vamos lá ver. Às vezes é mais forte do que nós, não é? E a vida realmente leva-nos a ter experiências que às vezes realmente preferimos não as ter. Mas esta preciosidade de perceber o porquê das coisas, de compreender, e depois aí sim saber acolher, de aprender. No fundo, estamos aqui para desfrutar da viagem, aprendendo a desenvolver-nos, pelo menos essa é a minha convicção. Por isso lancei esta escola de desenvolvimento integral do ser,
e de materializar sonhos, porque também é isso que acho que estamos aqui para fazer, para materializar aquilo que mais profundo temos no nosso coração, estes sonhos do coração. Por isso estou disposto, e é este o meu trabalho fundamental, de acompanhar as pessoas neste processo. Bem, nada mais. Eu vou terminar por aqui. Se não tiverem assim mais nenhuma questão, o que é que eu. É incrível, não é? Basicamente, este sentimento de gratidão, sem dúvida, que é, no fundo, é um dos códigos da felicidade. Estamos aqui, inevitavelmente, a adiantar, que é esta capacidade de nós esvaziarmos o ego para poder acolher, às vezes, até o abuso. Então, mais uma vez, não é por nada que isto é um substantivo feminino. Não é? Muito interessante isso, muito interessante. Um, realmente realçar de novo para quem chegou entretanto a questão da mandala. Vou mostrar outra vez, porque merece essa distinção. A mandala da gratidão que a mãe do meu filho desenhou, a Ana Coutinho. Ela tem um propósito de vida muito interessante, que é voar e de alguma forma permitir que os outros também façam esse voo. E ela com estas mandalas faz isso. Ela voa quando as desenha, conecta-se com a parte mais divina dela e consegue fazer os outros voarem através delas. Como ela diz muito bem, eu gosto muito da frase que ela de alguma forma disse quando fala das mandalas. Vou colocar aqui de novo. Que é: as mandalas ajudam a trabalhar emoções, sem que tenhamos que nos focar nas mesmas. Muito grato, Júlia. As mandalas ajudam a trabalhar as emoções sem que tenhamos que nos focar nas mesmas. Isto é muito interessante, reparem, porque é quase subtil, é quase subtil, mas ajuda e resolve e ajuda-nos a trabalhá-las. Eu tenho esta quarentena que falei há pouco tempo também, que veio da escola transpessoal, da quarentena das emoções, da educação das emoções. Aí sim trabalha as mesmas emoções, mas reparem, nas mandalas, por exemplo, podem fazer isto. E pronto, mais uma vez, depois eu vou pôr o contacto dela. Ela tem uma página Zena Alma Mandalas, que faz estas mandalas personalizadas e também está a desenvolver kits para as pessoas aprenderem a desenhar com temas que no fundo trabalham a nossa vibração e a vibração dos espaços. Tem múltiplas aplicações e essencialmente são muito bonitas. Isso merece ser partilhado. Hum, Nada mais, penso que estamos conversados. Relembro a oferta, só para vós que estiveram aqui. Está a 40 euros, 20 euros de desconto, a mesma oferta que eu lancei a semana passada. Será um imenso prazer acompanhar-vos individualmente e continuar este processo que é incrível, de inspirar e acompanhar o outro, estar ao serviço. Durante 24 horas também podem, quem vir ver depois, também não quero deixar para trás, ninguém fica para trás se não quiser. E esse é o meu compromisso. Até já, até já. Até ao próximo direto, que será já na quarta-feira com a Domingas Alvim no Instagram, 22 horas. E no próxima quinta-feira vou recuperar esse tema do sagrado masculino, porque houve pessoas que não viram o Instagram, portanto também só está disponível durante 24 horas. Aqui tem a particularidade de ficar gravado e é muito, muito interessante. Nada mais, nada mais. Se não tiverem assim mais nenhuma questão, despeço-me, digo até já e muito grato, porque talvez tenha sido um dos diretos mais importantes que eu fiz e das partilhas mais interessantes, mais importantes que eu fiz hoje. E que agora sim posso avançar, posso avançar para para os próximos temas depois de ter. Já estava aqui, já estava aqui, já estava aqui. Já estava aqui, Júlia. Exatamente a carta. Era mesmo o ponto final. A gratidão. Muito grato, Sara. Eu vou-vos ler o que está aqui, né? Portanto, se a única oração que eu dissesse em toda a minha vida fosse obrigado, bastaria. O melhor efeito das pessoas agradáveis é sentido depois de deixarmos a sua presença. A oração ao universo deveria ser a chave de, do dia e o fecho da noite. De começar por agradecer e terminar por agradecer. E é isso que eu vou fazer também. Muita gratidão. Até já.